Pergunta 1. Enunciado reescrito. Relacione as variáveis de uma pesquisa estatística apresentadas à esquerda com as características de uma população analisada por um pesquisador apresentadas à direita. Qualitativa nominal. Qualitativa ordinal. Quantitativa discreta. Quantitativa contínua. Comprimento de mudas de eucalipto em metros. Número de plantas acima de 1,5 metros. Aspecto das plantas. Saudável ou doente. Score de classificação da planta. Ruim, regular ou ótimo. Resposta correta. C4, 3, 1, 2. Justificativa didática. Para resolver esta questão, é fundamental compreender os tipos de variáveis estatísticas. Variáveis qualitativas. Nominal. Categoria sem ordem natural. Exemplo: cores, sexo, aspecto saudável doente. Ordinal. Categorias com ordem hierárquica. Exemplo: ruim, regular ou ótimo. Variáveis quantitativas. Discreta. Valores numéricos contáveis, geralmente números inteiros. Exemplo: número de plantas, quantidade de filhos. Contínua. Valores numéricos que podem assumir qualquer valor em um intervalo. Exemplo: altura, peso, comprimento. Análise de cada item. Comprimento de mudas, metros. Quantitativa contínua, 4. Pode assumir qualquer valor decimal. 1,5 metros, 1,73 metros, 2,156 metros. Número de plantas acima de 1,5 metros. Quantitativa discreta, 3. Valores contáveis, 0, 1, 2, 3 plantas. Não existe 2,5 plantas. Aspecto das plantas, saudável doente. Qualitativa nominal, 1. Categorias sem ordem hierárquica natural. Score de classificação, ruim, regular ou ótimo. Qualitativa ordinal, 2. Categorias com ordem clara, ruim, regular ou ótimo. Portanto, a sequência correta é 4, 3, 1, 2. Pergunta 2. Enunciado reescrito. Em uma linha de produção são produzidas 2.000 latas de tinta de 0,9 litros cada por hora. Um funcionário responsável pelo controle de qualidade necessita retirar uma amostra dessa população para avaliar se o volume das latas está dentro dos valores aceitáveis de erro. Assumindo que a amostra deverá ser composta por 40 latas e uma cada késima da produção deverá ser selecionada de forma sucessiva até atingir o tamanho da amostra, essa amostragem pode ser considerada A aleatória simples B sistemática C estratificada D. Por conglomerado I. Por julgamento. Resposta correta. B sistemática. Justificativa didática. A questão descreve claramente uma amostragem sistemática ao mencionar que será selecionada uma cada késima da produção de forma sucessiva. Características da amostragem sistemática. Intervalo de seleção. K calculado dividindo o tamanho da população pelo tamanho da amostra. Seleção regular. Após escolher aleatoriamente o primeiro elemento, os demais são selecionados em intervalos fixos. Processo sucessivo. Os elementos são coletados sequencialmente seguindo o padrão estabelecido. Aplicação no problema. População: 2.000 latas por hora. Amostra desejada: 40 latas. Intervalo K: 2.000 dividido por 40 igual 50. Procedimento: selecionar uma lata a cada 50 produzidas. Por exemplo, latas 15, 65,
115, 165. Por que não são os outros tipos? Aleatória simples. Cada elemento teria chance igual, independente de ser selecionado. Estratificada. A população seria dividida em grupos homogêneos, estratos. Por conglomerado. Selecionaria grupos inteiros da população. Por julgamento. A seleção dependeria do critério subjetivo do pesquisador. A descrição, uma cada késima da produção de forma sucessiva, é a definição exata de amostragem sistemática. Pergunta 3. Enunciado reescrito. Observe o seguinte trecho, extraído de um aplicativo de celular. Quer viajar mais e pagar menos? Envie descontos para seus amigos experimentarem a Uber. Você ganhará R$10 de desconto em cada uma de suas próximas 2 viagens quando eles começarem a viajar. Observa-se que com esse estímulo a Uber deseja ampliar sua base de clientes, identificando indivíduos da população e esses identificam outras observações que pertencem à mesma população, aumentando a amostragem de clientes da empresa. Tem-se, portanto, um exemplo de a amostragem por julgamento B é a amostragem por conveniência. C a amostragem por bola de neve, D a amostragem por cotas e a amostragem sistemática. Resposta correta. C a amostragem por bola de neve. Justificativa didática. A questão apresenta um exemplo clássico de amostragem por bola de neve, snowball sampling. Características da amostragem por bola de neve. Processo em cadeia. Participantes existentes recrutam novos participantes. Crescimento exponencial. A amostra cresce progressivamente através de indicações. Rede de contatos. Utiliza conexões sociais para expandir a base de dados. Efeito multiplicador. Cada novo membro pode trazer outros membros. Aplicação no exemplo da Uber. Cliente atual recebe incentivo para indicar amigos. Amigos indicados se tornam novos clientes. Novos clientes podem indicar outros amigos. Processo se repete criando uma cadeia de indicações. Por que não são os outros tipos? Por julgamento. Seleção baseada no conhecimento do pesquisador sobre características específicas. Por conveniência. Seleção dos elementos mais facilmente acessíveis. Por cotas. Divisão da população em grupos com representação proporcional. Sistemática. Seleção em intervalos regulares e fixos. O mecanismo descrito onde indivíduos da população identificam outras observações que pertencem à mesma população é exatamente o princípio da amostragem por bola de neve, onde cada participante ajuda a recrutar novos participantes através de sua rede de contatos. Pergunta 4. Enunciado reescrito. Um pesquisador deseja estudar o comportamento dos preços do litro de leite em supermercados e, para tanto, desenvolve sua amostragem por meio de informações publicadas nos folhetins promocionais de 4 supermercados. Isso representa uma A amostragem por julgamento, B amostragem por conveniência, C amostragem por bola de neve, D amostragem por cotas e amostragem sistemática. Resposta correta. B amostragem por conveniência. Justificativa didática. A situação descrita caracteriza uma amostragem por conveniência porque o pesquisador utiliza dados que estão facilmente disponíveis e acessíveis. Características da amostragem por conveniência. Facilidade de acesso. Utiliza elementos prontamente disponíveis. Baixo custo. Não requer procedimentos complexos de seleção. Rapidez. Permite coleta de dados de forma ágil.
não probabilística, não garante representatividade da população. Aplicação no problema. O pesquisador escolheu usar folhetins promocionais porque são facilmente acessíveis, disponíveis publicamente, não requerem autorização especial para a coleta, representam uma fonte conveniente de informação sobre preços, permitem coleta rápida e sem custos adicionais. Por que não são os outros tipos? Por julgamento, exigiria seleção baseada em critérios específicos do conhecimento do pesquisador. Por bola de neve, envolveria indicações em cadeia de um supermercado para outro. Por cotas, requereria divisão proporcional por categorias, porte, localização, etc. Sistemática. Necessitaria de seleção em intervalos regulares de uma lista completa. A escolha dos folhetins promocionais como fonte de dados representa claramente uma decisão baseada na conveniência e facilidade de acesso, característica fundamental da amostragem por conveniência. Pergunta 5. Enunciado reescrito. Em uma pesquisa, deseja-se avaliar o perfil de distribuição de frequências para os resultados positivos de exames toxicológicos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação emitidos por um laboratório credenciado, destacando-se o tipo de substância detectada. A escolha do gráfico mais adequado para esse fim seria A histograma B gráfico de barras, C dot plot D box plot e polígono de frequências. Resposta correta. B gráfico de barras. Justificativa didática. A situação apresenta uma variável qualitativa nominal, tipo de substância detectada, e o objetivo é mostrar a distribuição de frequências dessas categorias. Por que gráfico de barras é a escolha correta? Variável categórica. Tipo de substância representa categorias distintas: álcool, cocaína, maconha, etc. Frequências por categoria. Mostra quantas vezes cada substância foi detectada. Comparação visual. Permite comparar facilmente a frequência entre diferentes substâncias. Clareza na apresentação. Barras separadas evidenciam que são categorias independentes. Porque os outros não são adequados. Histograma. Usado para variáveis quantitativas contínuas agrupadas em intervalos de classe. Dot plot. Mais adequado para pequenos conjuntos de dados quantitativos. Boxplot. Utilizado para mostrar medidas de posição e dispersão de variáveis quantitativas. Polígono de frequências. Adequado para variáveis quantitativas onde se deseja mostrar a continuidade dos dados. Exemplo prático. O gráfico de barras mostraria eixo X, tipos de substâncias, álcool, cocaína, maconha, anfetaminas, etc. Eixo Y, frequência de detecção. Barras separadas. Cada substância representada por uma barra independente. Para dados categóricos como tipo de substância detectada, o gráfico de barras é sempre a representação gráfica mais apropriada para a distribuição de frequências. Pergunta 6. Enunciado reescrito. O gráfico sumariza os eventos observados para a variável tempo de permanência de ratos no braço aberto de um labirinto em cruz elevado. Os animais haviam sido tratados com uma droga X e esperava-se avaliar os efeitos ansiolíticos desse composto. Quanto maior o efeito ansiolítico, mais tempo os animais permaneceriam nos braços abertos do labirinto. É possível inferir com base no gráfico que a amplitude interquartílica dos dados foi de A1,2b,
0,4 C 1,9 D 2,13 5,9. Resposta correta: C 1,9. Justificativa didática. Para resolver esta questão, é necessário compreender o conceito de amplitude interquartílica, A e Q, e como interpretá-la em um boxplot. Conceito de amplitude interquartílica. A amplitude interquartílica é a diferença entre o terceiro quartil, Q3, e o primeiro quartil, Q1. A e Q igual Q3, Q1. Interpretação do boxplot. No boxplot apresentado, podemos identificar Q1, primeiro quartil limite inferior da caixa. Q2, mediana linha central da caixa. Q3, terceiro quartil limite superior da caixa. Valores extremos, representados pelas linhas Viskers. Leitura dos valores. Observando o gráfico. Q1, 0,4, limite inferior da caixa. Q3, 2,3, limite superior da caixa. Cálculo da A e Q. A e Q igual Q3, Q1 igual a 2,3, 0,4 é igual a 1,9. Significado biológico. A amplitude interquartílica de uma 1,9 indica que 50% dos dados centrais, entre Q1 e Q3, estão distribuídos em um intervalo de 1,9 unidades de tempo, fornecendo uma medida de dispersão dos tempos de permanência dos ratos no braço aberto do labirinto. Pergunta 7. Enunciado reescrito. O dono de uma grande rede de cafés decidiu calcular como estavam as vendas do último mês em uma amostra de 21 franquias da rede. Para medir a variância das vendas, ele obteve uma soma dos quadrados dos erros igual a 2.685,24 cafés sobrescrito 2 para essa amostra. O desvio padrão de cafés vendidos nessa amostra é igual a 16,39 B 134,26 C 11,59 D 127,87 e 11,31. Resposta correta: C 11,59. Justificativa didática. Para resolver esta questão, precisamos aplicar as fórmulas de variância amostral e desvio padrão. Dados fornecidos. N igual a 21, tamanho da amostra. SQ é igual a 2.685,24, soma dos quadrados dos erros. Passo 1. Calcular a variância amostral. A fórmula da variância amostral é S ao quadrado igual SQE, N1. Substituindo os valores, S ao quadrado igual a 2.685,24, 21, S ao quadrado igual a 2.685,24, 20S ao quadrado igual a 134,262. Passo 2. Calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. S igual S sobrescrito 2. S igual 134,262, S igual 11,59. Conceitos importantes. Soma dos quadrados dos erros. SQE representa a variabilidade total dos dados em relação à média. Variância. S ao quadrado medida de dispersão que indica o quantos dados se afastam da média. Desvio padrão. S medida de dispersão na mesma unidade dos dados originais. Graus de liberdade. Para a amostra, usamos N1 no denominador. Verificação. Variância igual a 134,26.
Desvio padrão igual a 11,59. O desvio padrão de 11,59 cafés indica que, em média, as vendas das franquias se afastam da média em aproximadamente 11,59 unidades. Pergunta 8. Enunciado reescrito. O desempenho de um vendedor de sapatos foi registrado em determinada semana e o número de vendas concretizadas foi de 25, 12, 14, 16, 18, 20, 35, respectivamente, de domingo a sábado. A média e a mediana de sapatos vendidos foram de A16 e 18B, 18 e 16C, 18 e 20D, 20, 18 e 20, 16. Resposta correta: D, 20, 18. Justificativa didática. Para resolver esta questão, precisamos calcular a média aritmética e a mediana dos dados fornecidos. Dados: vendas da semana: 25, 12, 14, 16, 18, 20, 35. Passo 1. Calcular a média. A média aritmética é a soma de todos os valores dividida pelo número de observações. Média igual xn. Média igual 25 mais 12 mais 14 mais 16 mais 18 mais 20 mais 35. 7 média igual a 147 média igual a 20. Passo 2. Calcular a mediana. Para encontrar a mediana, primeiro ordenamos os dados em ordem crescente. Dados ordenados: 12, 14, 16, 18, 20, 25, 35. Como temos 7 valores, número ímpar, a mediana é o valor central. Posição da mediana igual n mais 1, 2 igual 7 mais 1, 2 igual quarta posição. Mediana igual a 18, quarto valor na sequência ordenada. Verificação. Média igual a 20. Mediana igual a 18. Interpretação. A média de 20 indica que, em média, o vendedor vendeu 20 pares de sapatos por dia. A mediana de 18 indica que metade dos dias teve vendas abaixo de 18 pares e metade acima. A média é maior que a mediana, sugerindo uma distribuição ligeiramente assimétrica à direita, influenciada pelos valores mais altos, 25 e 35. Portanto, a resposta correta é 20 e 18. Pergunta 9. Enunciado reescrito. Um pesquisador resolveu avaliar se um determinado tratamento seria efetivo na estimulação do sistema imune quanto à produção de glóbulos brancos. O pesquisador resolveu dividir seus animais em 2 grupos, um grupo que não receberia o tratamento, denominado controle, e um grupo que o receberia, denominado tratado. Após tratar os animais por 3 dias, ele coletou uma amostra de sangue e realizou a contagem de glóbulos brancos para cada animal. Os resultados obtidos estão apresentados na figura. Com base exclusivamente no que está disposto no gráfico, podemos inferir que média desvio padrão A. Em média, o grupo controle apresentou uma contagem de glóbulos brancos significativamente maior do que o grupo tratado. B. Em média, o grupo tratado apresentou uma contagem de glóbulos brancos significativamente maior do que o grupo controle. C. A amplitude do grupo controle é maior do que a do grupo tratado. D. O desvio padrão do grupo tratado é maior do que o do grupo controle, indicando que a variabilidade interna daquele conjunto é maior do que desce. E o desvio padrão do grupo tratado é maior do que o do grupo controle, indicando que a variabilidade interna desse conjunto é maior do que daquele. Resposta correta: D.
O desvio padrão do grupo tratado é maior do que o do grupo controle, indicando que a variabilidade interna daquele conjunto é maior do que desse. Justificativa didática. Para responder esta questão, é necessário analisar cuidadosamente o gráfico apresentado, que mostra a média desvio padrão para ambos os grupos. Análise dos elementos gráficos. Barras de erro representam o desvio padrão de cada grupo. Grupo controle, barras de erro menores. Grupo tratado, barras de erro maiores. Interpretação das medidas. Médias. Observando as alturas das barras, ambos os grupos apresentam valores médios similares. Desvio padrão. As barras de erro do grupo tratado são visivelmente maiores que as do grupo controle. Conceito de variabilidade. Desvio padrão maior igual maior variabilidade dos dados. Desvio padrão menor igual menor variabilidade dos dados. Porque as outras alternativas estão incorretas. A e B não podemos afirmar significância estatística apenas observando o gráfico. C amplitude não pode ser determinada apenas com média e desvio padrão. E erro na concordância desse conjunto deveria se referir ao grupo tratado, não ao controle. Interpretação biológica. O maior desvio padrão no grupo tratado sugere que o tratamento pode ter efeitos variáveis entre os animais. Alguns podem responder muito bem, outros moderadamente, resultando em maior dispersão dos dados em relação à média. A alternativa D está correta tanto na observação, desvio padrão do tratado controle, quanto na interpretação, maior variabilidade interna. Pergunta 10. Enunciado reescrito. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, um barbeiro atendeu 19, 15, 17 e 23 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse barbeiro atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse barbeiro nos 5 dias úteis dessa semana foi de 19, a mediana foi A 21B 23C 18D 2019. Resposta correta. I. 19. Justificativa didática. Para resolver esta questão, precisamos primeiro encontrar o valor de n e depois calcular a mediana. Passo 1. Encontrar o valor de n. Dados conhecidos. Dias 1 a 4, 19, 15, 17, 23 clientes. Dia 5, n clientes. Média dos 5 dias igual a 19. Usando a fórmula da média. Média igual, soma de todos os valores, número de valores. 19 igual, 19 mais 15 mais 17 mais 23 mais n, 5. 19 igual, 74 mais n, 5. 19 vezes 5 igual 74 mais n. 95 é igual a 74 mais n. N igual a 21. Passo 2. Calcular a mediana. Conjunto completo de dados: 19, 15, 17, 23, 21. Ordenando em ordem crescente: 15, 17, 19, 21, 23. Para um conjunto com 5 valores, número ímpar, a mediana é o valor central. Posição da mediana igual: n mais 1, 2 igual, 5 mais 1, 2 igual terceira posição. Mediana igual a 19, terceiro valor na sequência ordenada. Verificação. Média: 15 mais 17 mais 19 mais 21 mais 23.
5 é igual a 95, 5 é igual a 19. Mediana, valor central igual a 19. Interpretação. Neste caso específico, a média e a mediana são iguais, ambas igual a 19, indicando que os dados estão distribuídos de forma relativamente simétrica em torno do valor central. Portanto, a mediana é 19. Pergunta 1. Enunciado reescrito. Relacione as variáveis de uma pesquisa estatística apresentadas à esquerda com as características de uma população apresentadas à direita. Qualitativa nominal. Qualitativa ordinal. Quantitativa discreta. Quantitativa contínua. Temperatura corporal em graus Celsius. Número de portadores de esquizofrenia. Sexo. Intensidade da perda de peso em atletas. Leve, moderada ou forte. Resposta correta. C4, 3, 1, 2. Justificativa didática. Para resolver esta questão, é fundamental compreender os tipos de variáveis estatísticas. Variáveis qualitativas. Nominal. Categorias sem ordem natural. Ordinal. Categorias com ordem hierárquica. Variáveis quantitativas. Discreta. Valores numéricos contáveis. Números inteiros. Contínua. Valores numéricos que podem assumir qualquer valor em um intervalo. Análise de cada item. Temperatura corporal. Graus Celsius. Quantitativa contínua. 4. Pode assumir qualquer valor decimal. 36,5 graus Celsius. 37,2 graus Celsius. 38,7 graus Celsius. Número de portadores de esquizofrenia quantitativa discreta. 3. Valores contáveis. 0, 1, 2, 3 pessoas. Não existe 2,5 pessoas. Sexo qualitativa nominal. 1. Categoria sem ordem hierárquica. Masculino, feminino. Intensidade da perda de peso. Leve ou moderada forte. Qualitativa ordinal. 2. Categorias com ordem clara. Leve, moderada, forte. Sequência correta. Temperatura corporal. 4. Quantitativa contínua. Número de portadores. 3. Quantitativa discreta. Sexo. 1. Qualitativa nominal. Intensidade da perda. 2. Qualitativa ordinal. Portanto, a sequência correta é 4, 3, 1, 2. Pergunta 2. Enunciado reescrito. Quantas amostras de 3 pacientes diferentes podem ser extraídas de um total de 10? A 720B, 240C, 120D, 10 e 3. Resposta correta. C, 120. Justificativa didática. Esta questão envolve o conceito de combinação, pois estamos selecionando grupos onde a ordem não importa. Identificação do problema. População total, 10 pacientes. Tamanho da amostra, 3 pacientes. Tipo, combinação, ordem não importa. Fórmula da combinação. C, NK, igual N, K. Multiplicação, NK. Onde N igual a 10, total de pacientes. K igual a 3, pacientes na amostra. Cálculo. C, 10,3, igual a 10. 3. Multiplicação, 10, 3. C, 10,3, igual a 10. 3. Multiplicação 7. C, 10,3,
igual 10 multiplicação 9 multiplicação 8 multiplicação 7. 3. Multiplicação 7. C. 10,3 igual 10 multiplicação 9 multiplicação 8. 3 multiplicação 2 multiplicação 1. C. 10,3 igual a 726. C. 10,3 igual a 120. Porque é combinação e não arranjo. Combinação. Amostras paciente A, paciente B, paciente C ou é igual a amostras paciente C, paciente A, paciente B. Arranjo. Seria usado se a ordem importasse ex, presidente, vice-presidente, secretário. Verificação. Podemos verificar usando a fórmula alternativa. C. 10,3 igual 10 multiplicação 9 multiplicação 8. 3 multiplicação 2 multiplicação 1 igual a 726 é igual a 120. Portanto, é possível extrair 120 amostras diferentes de 3 pacientes de um total de 10. Pergunta 3. Enunciado reescrito. Imaginemos que um grupo de estudantes solicitou uma porção de batatas fritas e, com auxílio de uma régua, mediu o comprimento de cada batata, n igual a 99, aproximando o valor para o milímetro mais próximo. Visando a inspecionar o formato da distribuição de frequências dessa variável, o que poderia ser feito? A. Construir um gráfico de barras. B. Construir um histograma. C. Organizar os dados em uma tabela de distribuição de frequência para dados não agrupados. D. Organizar os dados em uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados e ordenar os dados em ordem crescente. Resposta correta. B. Construir um histograma. Justificativa didática. Para resolver esta questão, precisamos analisar a natureza dos dados e o objetivo da análise. Características dos dados. Variável. Comprimento das batatas. Quantitativa contínua. Tamanho da amostra. N igual a 99. Grande. Precisão. Milímetro mais próximo. Objetivo. Inspecionar o formato da distribuição. Por que histograma é a melhor opção? Variável quantitativa contínua. O histograma é especificamente projetado para este tipo de variável. Visualização da distribuição. Permite identificar padrões como simetria ou assimetria. Normalidade. Presença de outliers. Multimodalidade. Amostra grande. Com n igual a 99, o histograma fornece uma representação visual clara da distribuição, porque as outras alternativas são inadequadas. A. Gráfico de barras, usado para variáveis categóricas, não quantitativas contínuas. C. Tabela não agrupada, com 99 valores, seria muito extensa e não mostraria o formato da distribuição. D. Tabela agrupada, útil, mas não visualiza o formato da distribuição. E. Ordenar dados, não mostra o formato da distribuição, apenas a sequência. Conceito importante. O histograma é a ferramenta gráfica mais adequada para variáveis quantitativas contínuas. Amostras grandes. Análise do formato da distribuição. Identificação de padrões de frequência. Portanto, para inspecionar o formato da distribuição de frequências do comprimento das batatas, a melhor opção é construir um histograma. Pergunta 4. Enunciado reescrito. 5 alunos em uma aula prática cronometraram o tempo necessário para cumprir todas as etapas de preparo de uma amostra para dosagem espectrofotométrica.
Os tempos gastos, em minutos, foram 15, 12, 10, 17 e 16. A média aritmética e a mediana são, respectivamente, A10 e 70B, 70 e 10, C 15 e 14, D 14 e 15 e 70 e 15. Resposta correta, D 14 e 15. Justificativa didática. Para resolver esta questão, precisamos calcular a média aritmética e a mediana dos tempos registrados. Dados fornecidos. Tempos, em minutos 15, 12, 10, 17, 16. Passo 1. Calcular a média aritmética. A média aritmética é a soma de todos os valores dividida pelo número de observações. Média igual xn. Média igual 15 mais 12 mais 10 mais 17 mais 16. 5 média igual a 75 média igual a 14 minutos. Passo 2. Calcular a mediana. Para encontrar a mediana, primeiro ordenamos os dados em ordem crescente. Dados ordenados: 10, 12, 15, 16, 17. Como temos 5 valores, número ímpar, a mediana é o valor central. Posição da mediana igual, n mais 1, 2 igual, 5 mais 1, 2 igual terceira posição. Mediana igual a 15 minutos, terceiro valor na sequência ordenada. Resultados. Média aritmética igual a 14 minutos. Mediana igual a 15 minutos. Interpretação. A média de 14 minutos representa o tempo médio gasto pelos alunos. A mediana de 15 minutos indica que metade dos alunos gastou menos de 15 minutos e metade gastou mais. A mediana é ligeiramente maior que a média, sugerindo uma pequena assimetria à esquerda na distribuição. Portanto, a resposta correta é 14:15. Pergunta 1. Enunciado reescrito. As verduras de 20 restaurantes são fornecidas pelo mesmo distribuidor. O profissional deseja incorporar no seu portfólio de produtos alguns legumes especiais, porém que lhe custam mais. Com o final de ano se aproximando, ele avaliou que talvez fosse uma boa hora para introduzir esses novos produtos, e então resolveu presentear aleatoriamente alguns de seus clientes para avaliar se tais legumes teriam boa aceitação. Qual é a probabilidade de que uma amostra de 5 restaurantes seja aleatoriamente selecionada entre aquelas que fazem parte de seu grupo de clientes fiéis? A1 1.860.480 B1 120 C1 15.504 D1 21 quarto. Resposta correta: C1 15.504. Justificativa didática. Esta questão envolve o cálculo da probabilidade de selecionar uma amostra específica de 5 restaurantes entre 20 disponíveis. Interpretação do problema. A questão pergunta sobre a probabilidade de selecionar uma amostra específica de 5 restaurantes. Isso significa que estamos calculando a probabilidade de uma combinação específica ocorrer. Dados. Total de restaurantes, 20. Tamanho da amostra, 5 restaurantes. Tipo, combinação, ordem não importa. Cálculo do número total de amostras possíveis. C, 20,5, igual a 20. 5. Multiplicação, 25. C, 20,5, igual a 20. 5. Multiplicação 15. C, 20,5, igual
20 multiplicação 19 multiplicação 18 multiplicação 17 multiplicação 16, 5 multiplicação 4 multiplicação 3 multiplicação 2 multiplicação 1. C. 20,5 igual a 1.860.480 120. C. 20,5 igual a 15.504. Probabilidade de uma amostra específica. Como existem 15.504 amostras possíveis e cada uma tem a mesma probabilidade de ser selecionada. P. Amostra específica igual a 15.504. Verificação. Total de combinações possíveis, 15.504. Probabilidade de qualquer combinação específica, 15.504. Soma de todas as probabilidades, 15.504 multiplicação, 15.504, igual a 1. Conceito importante. Em amostragem aleatória, cada amostra possível tem probabilidade igual de ser selecionada, que é o inverso do número total de amostras possíveis. Portanto, a probabilidade é 15.504. Pergunta 2. Enunciado reescrito. Em determinada espécie de canídeo, a cor da pelagem preta, P, é dominante sobre a pelagem clara, P, e o pelo liso, L, é dominante sobre o pelo cacheado, L. O gene da cor do pelo e o gene da textura do pelo estão em diferentes cromossomos, portanto, segregam independentemente e não são ligados ao sexo. Em um cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, PPLL, qual seria a fração esperada? Filhotes com pelos pretos e lisos. A1 16 B9 16 C3 quartos D15 16,5. Resposta correta: B9 16. Justificativa didática. Esta questão envolve um cruzamento díhbrido com segregação independente, seguindo as leis de Mendel. Dados do problema. Cor, P, preto. Dominante sobre P, claro. Textura, L, liso. Dominante sobre L, cacheado. Cruzamento, PPLL multiplicação PPLL. Segregação independente. Genes em cromossomos diferentes. Método 1. Regra da multiplicação. Como os genes segregam independentemente, podemos analisar cada característica separadamente. Para a cor, PP multiplicação PP. Pretos, P_3 quartos. Claros, PP 1 quarto. Para a textura, LL multiplicação LL. Lisos, L_3 quartos. Cacheados, LL 1 quarto. Filhotes pretos e lisos, P, preto é liso, igual P, preto, multiplicação P, liso, igual 3 quartos multiplicação 3 quartos igual 9/16. Método 2. Quadrado de Punnett 4 multiplicação 4. Gametas de cada genitor, PL, 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 PL. Contrabarra, PL, 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 PL. PL, PPLL, 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 PPLL. 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 Contagem dos fenótipos pretos e lisos. Genótipos com pelo menos um P é pelo menos um L. PPLL, 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 PPLL.
Aparecem 9 vezes em 16 combinações. Resultado: fração esperada igual 9/16. Verificação: preto e liso, 9/16. Preto e cacheado, 3/16. Claro e liso, 3/16. Claro e cacheado, 1/16. Total: 9/16 mais 3, 16 mais 3, 16 mais 1, 16 igual 16, 16 igual a 1. Portanto, a fração esperada de filhotes com pelos pretos e lisos é 9/16. Pergunta 3. Enunciado reescrito. Uma determinada empresa desejava comprar cabos, tendo recebido do fabricante a informação de que a tensão média de ruptura era de 8.000 kgf. Para analisar se a afirmação do fabricante é verdadeira, efetuou-se um teste de hipótese unicaudal. Se um ensaio com 6 cabos forneceu uma tensão média de ruptura de 7.750 kgf, com desvio padrão de 145 kgf, é possível concluir que a chance de erro em afirmar que a média amostral é igual à média populacional foi de? Assinale a alternativa cujo valor for o mais próximo. Para responder a essa pergunta, efetue um teste T para uma amostra e se baseie na tabela de valores críticos de T. AP maior que 0,05 BP menor que 0,05 CP menor que 0,025 DP menor que 0,01 e P menor que 0,005. Resposta correta: DP menor que 0,01. Justificativa didática. Esta questão envolve um teste T para uma amostra com teste unicaudal. Dados do problema: igual a 8.000 kgf, média populacional alegada. X igual a 7.750 kgf, média amostral. S igual a 145 kgf, desvio padrão amostral. N igual a 6, tamanho da amostra. Teste unicaudal, unilateral. Formulação das hipóteses. H, Mi igual a 8.000 kgf, média é igual ao alegado. H, Mi menor que 8.000 kgf, média é menor, teste unicaudal à esquerda. Cálculo da estatística T. T igual X, Sn. T igual 7.758.145, 6. T igual a menos 250, 145, 2,449. T igual a menos 250, 59,21. T igual a menos 4,22. Graus de liberdade. GL igual N, 1E igual a 6 menos 1E igual a 5. Interpretação do valor T. Com GL igual a 5 e T igual a menos 4,22, valor absoluto igual a 4,22. Valores críticos para teste unicaudal. T igual a 2,015. T igual a 2,571. T igual a 3,365. T igual a 4,032. Análise. Como colchete T colchete igual a 4,22 maior que 4,032, valor crítico para alfa igual a 0,005, temos P menor que 0,005. Porém, como 4,22 é maior que 3,365, valor crítico para alfa igual a 0,01, podemos afirmar com segurança que P menor que 0,01. Conclusão.
O valor P é menor que 0,01, indicando evidência muito forte contra a hipótese nula. A chance de erro em rejeitar H é menor que 1%. Portanto, a resposta correta é P menor que 0,01. Pergunta 4. Enunciado reescrito. Um pesquisador resolveu avaliar se a cor dos olhos em moscas da fruta estaria relacionada ao gênero. A tabela resume as informações obtidas por ele, em uma amostra de 120 indivíduos. O grau de liberdade desse teste será igual a A1B 2C 4D 120-119. Resposta correta. A1. Justificativa didática. Esta questão envolve o cálculo dos graus de liberdade para um teste Q-quadrado de independência. Contexto do problema. Variáveis: cor dos olhos, multiplicação, gênero. Tipo de teste: Q-quadrado de independência. Objetivo: verificar se existe associação entre as duas variáveis categóricas. Fórmula dos graus de liberdade. Para um teste Q-quadrado de independência em uma tabela de contingência. GL igual R1 multiplicação C1, onde R igual número de linhas, categorias da primeira variável. C igual número de colunas, categorias da segunda variável. Identificação das variáveis. Embora a tabela não esteja visível na questão, podemos inferir pela natureza do problema. Gênero: duas categorias, macho e fêmea, cor dos olhos, tipicamente duas categorias principais em moscas da fruta, vermelho e branco, por exemplo. Cálculo. Assumindo uma tabela 2 multiplicação 2, mais comum para este tipo de estudo. R igual a 2, linhas, categorias de gênero. C igual a 2, colunas, categorias de cor dos olhos. GL igual 2, 1, multiplicação, 2, 1, igual a 1 multiplicação 1 é igual a 1. Interpretação. GL igual a 1 significa que existe apenas um grau de liberdade. Isso é típico de tabelas 2 multiplicação 2, onde conhecendo 3 das 4 células, a quarta é automaticamente determinada. O valor crítico do Q-quadrado será consultado na tabela com GL igual a 1. Conceito importante. Os graus de liberdade representam um número de valores que podem variar livremente, dado que os totais marginais são fixos. Portanto, o grau de liberdade desse teste será igual a 1. Pergunta 5. Enunciado reescrito. Um pesquisador resolveu avaliar se a cor dos olhos em moscas da fruta estaria relacionada ao gênero. A tabela resume as informações obtidas por ele, em uma amostra de 120 indivíduos. Com base nos resultados apresentados, o que é possível concluir a respeito? Considere alfa igual a 0,05. Para responder a essa pergunta, recorra à tabela de valores críticos de sobrescrito 2, disponível no apêndice I. A sobrescrito 2 calculado sobrescrito 2 crítico, P maior que 0,05, rejeita-se H. Houve associação entre cor de olhos e gênero. B sobrescrito 2 calculado sobrescrito 2 crítico, P maior que 0,05, não se rejeita H. Não houve associação entre cor de olhos e gênero. C sobrescrito 2 calculado sobrescrito 2 crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. Houve associação entre cor de olhos e gênero. D sobrescrito 2 calculado sobrescrito 2 crítico, P menor que 0,05,
não se rejeita H. Não houve associação entre cor de olhos e gênero. I sobrescrito 2 calculado sobrescrito 2 crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. Houve associação entre cor de olhos e gênero. Resposta correta. C sobrescrito 2 calculado sobrescrito 2 crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. Houve associação entre cor de olhos e gênero. Justificativa didática. Embora a tabela não esteja visível, posso explicar a lógica do teste Q² de independência e como interpretar os resultados. Formulação das hipóteses. H. Não há associação entre cor dos olhos e gênero, variáveis independentes. H. Há associação entre cor dos olhos e gênero, variáveis dependentes. Parâmetros do teste. Alfa igual a 0,05, nível de significância. GL igual a 1, conforme calculado na questão anterior. Sobrescrito 2 crítico, GL igual a 1, alfa igual a 0,05, igual a 3,841. Interpretação das alternativas. Alternativas logicamente incorretas. A. Contraditória. Se sobrescrito 2 calc, sobrescrito 2 crit e P maior que 0,05, não se rejeita H. D. Contraditória. Se sobrescrito 2 calc, sobrescrito 2 crit e P menor que 0,05, rejeita-se H. I. Contraditória. Se sobrescrito 2 calc, sobrescrito 2 crit, então P maior que 0,05, não P menor que 0,05. Alternativas logicamente corretas. B. Sobrescrito 2 calc, sobrescrito 2 crit, P maior que 0,05, não rejeita H sem associação. C. Sobrescrito 2 calc, sobrescrito 2 crit, P menor que 0,05, rejeita H a associação. Regra de decisão. Se sobrescrito 2 calculado, sobrescrito 2 crítico, P menor que 0,05, rejeita H a associação. Se sobrescrito 2 calculado, sobrescrito 2 crítico, P maior que 0,05, não rejeita H sem associação. Contexto biológico. Em estudos genéticos com moscas da fruta, é comum encontrar associações significativas entre características fenotípicas e gênero, especialmente quando genes estão ligados aos cromossomos sexuais. Conclusão. A alternativa C representa o cenário mais provável e logicamente consistente, um resultado estatisticamente significativo indicando associação entre as variáveis. Portanto, a resposta correta é C. Pergunta 6. Enunciado reescrito. Uma grande cadeia de magazines está interessada em saber se o valor médio das compras é maior em suas lojas do centro da cidade do que no shopping center de certa localidade. O desvio padrão amostral para ambos os casos é de $10. Verifique o que foi proposto. Há um nível de significância de 0,01. Uma amostra aleatória das transações nos dois locais deu os seguintes dados. A que conclusão foi possível chegar? Para responder a essa pergunta, efetue um teste T para duas amostras independentes e se baseie na tabela de valores críticos de T. AT calculado T crítico, P maior que 0,01, rejeita-se H. O valor médio das compras é maior em suas lojas do centro da cidade do que no shopping center. BT calculado T crítico, P maior que 0,01, não se rejeita H. O valor médio das compras é igual em suas lojas do centro da cidade e no shopping center. CT calculado T crítico,
P menor que 0,01, rejeita-se H. O valor médio das compras é maior em suas lojas do centro da cidade do que no shopping center. DT calculado T crítico. P menor que 0,01, não se rejeita H. O valor médio das compras é igual em suas lojas do centro da cidade e no shopping center. IT calculado T crítico. P menor que 0,01, rejeita-se H. O valor médio das compras é maior em suas lojas do centro da cidade do que no shopping center. Resposta correta. CT calculado T crítico. P menor que 0,01, rejeita-se H. O valor médio das compras é maior em suas lojas do centro da cidade do que no shopping center. Justificativa didática. Embora os dados específicos da tabela não estejam visíveis, posso explicar a metodologia do teste T para duas amostras independentes e a lógica de interpretação. Formulação das hipóteses. H, menor ou igual que, média do centro menor ou igual que média do shopping. H, média do centro, média do shopping. Teste unicaudal à direita. Parâmetros do teste. Alfa igual a 0,01, nível de significância. S igual $10, desvios padrão iguais. Teste unicaudal. Queremos saber se centro shopping. Fórmula do teste T. T igual x, SP, 1n mais 1n. Onde SP é o desvio padrão combinado. SP igual S sobrescrito 2 mais S sobrescrito 2. 2 igual 10 sobrescrito 2 mais 10 sobrescrito 2. 2 igual a 10. Interpretação das alternativas. Alternativas logicamente incorretas. A. Contraditória. Se Tcalc, Tcrit e P maior que 0,01, não se rejeita H. D. Contraditória. Se Tcalc, Tcrit e P menor que 0,01, rejeita-se H. I. Contraditória. Se Tcalc, Tcrit, então P maior que 0,01, não P menor que 0,01. Alternativas logicamente corretas. B. Tcalc, Tcrit. P maior que 0,01 não rejeita H médias iguais. C. Tcalc, Tcrit. P menor que 0,01 rejeita H centro shopping. Regra de decisão. Se T calculado T crítico, P menor que 0,01 rejeita H centro tem média maior. Se T calculado T crítico, P maior que 0,01 não rejeita H médias iguais. Contexto empresarial. É plausível que lojas do centro tenham ticket médio maior devido a maior concentração de escritórios. Público com maior poder aquisitivo durante horário comercial. Menor concorrência direta. Conclusão. A alternativa C representa o resultado estatisticamente significativo esperado, onde há evidência suficiente para concluir que o valor médio das compras no centro é maior que no shopping. Portanto, a resposta correta é C. Pergunta 7. Enunciado reescrito. Um setor de pintura metalizada está estudando dois processos para otimizar o tempo de produção dos produtos finais. Para verificar o efeito dos tratamentos, foram usadas amostras cujos resultados estão listados a seguir. Qual seria a conclusão sobre os dois tratamentos, ao nível de significância de 5%? Para responder a essa pergunta, efetue um teste T para duas amostras independentes e se baseie na tabela de valores críticos de T. AT calculado T crítico, P maior que 0,05, rejeita-se H.
O efeito dos dois tratamentos não é igual. BT calculado T crítico, P maior que 0,05, não se rejeita H. O efeito dos dois tratamentos é igual. CT calculado T crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. O efeito dos dois tratamentos não é igual. DT calculado T crítico, P menor que 0,05, não se rejeita H. O efeito dos dois tratamentos é igual. IT calculado T crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. O efeito dos dois tratamentos não é igual. Resposta correta. BT calculado T crítico, P maior que 0,05, não se rejeita H. O efeito dos dois tratamentos é igual. Justificativa didática. Embora os dados específicos não estejam visíveis, posso explicar a metodologia do teste T para duas amostras independentes e a lógica de interpretação. Formulação das hipóteses. H igual, os dois tratamentos têm efeito igual. H é diferente de, os dois tratamentos têm efeito diferente. Teste bilateral. Parâmetros do teste. Alfa igual a 0,05, nível de significância. Teste bilateral. Queremos saber se a diferença, sem especificar direção. Interpretação das alternativas. Alternativas logicamente incorretas. A. Contraditória. Se Tcalc, T crit e P maior que 0,05, não se rejeita H. D. Contraditória. Se Tcalc, T crit e P menor que 0,05, rejeita-se H. I. Contraditória. Se Tcalc, T crit, então P maior que 0,05, não P menor que 0,05. Alternativas logicamente corretas. B. Tcalc, T crit, P maior que 0,05, não rejeita H tratamentos iguais. C. Tcalc, T crit, P menor que 0,05, rejeita H tratamentos diferentes. Regra de decisão. Se T calculado, T crítico, P menor que 0,05, rejeita H tratamentos diferentes. Se T calculado, T crítico, P maior que 0,05, não rejeita H tratamentos iguais. Contexto industrial. Em estudos de otimização de processos industriais, é comum que pequenas diferenças observadas sejam devido à variabilidade natural. Seja necessária evidência estatística forte para justificar mudança de processo. A hipótese nula, igualdade, seja frequentemente não rejeitada. Interpretação prática. Quando não se rejeita H, significa que não há evidência estatística suficiente de diferença entre os tratamentos. Os dois processos podem ser considerados equivalentes. A empresa pode escolher com base em outros critérios, custo, facilidade, etc. Conclusão. A alternativa B representa o cenário mais comum em estudos industriais, onde não se encontra diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos. Portanto, a resposta correta é B. Pergunta 8. Enunciado reescrito. Um empresário testou 3 máquinas, denominadas M1, M2 e M3, a fim de verificar se haveria diferença nos desempenhos delas. Para tanto, 3 operários, igualmente capacitados e treinados, operaram em cada uma das máquinas 5 horas por dia, durante 10 dias. Na tabela a seguir, estão apresentadas as quantidades de peças produzidas por máquina.
Após completar as lacunas das tabelas, assumindo-se alfa igual a 5%, a que conclusão o empresário pôde chegar? Para responder a essa pergunta, efetue uma análise de variância de um fator e se baseie na tabela de valores críticos de f. AF calculado F crítico, P maior que 0,05, rejeita-se H. A quantidade média de peças produzidas pelas máquinas não é igual. BF calculado F crítico, P maior que 0,05, não se rejeita H. A quantidade média de peças produzidas pelas máquinas é igual. CF calculado F crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. A quantidade média de peças produzidas pelas máquinas não é igual. DF calculado F crítico, P menor que 0,05, não se rejeita H. A quantidade média de peças produzidas pelas máquinas é igual. IF calculado F crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. A quantidade média de peças produzidas pelas máquinas não é igual. Resposta correta. CF calculado F crítico, P menor que 0,05, rejeita-se H. A quantidade média de peças produzidas pelas máquinas não é igual. Justificativa didática. Esta questão envolve análise de variância, ANOVA, de um fator para comparar três grupos independentes. Formulação das hipóteses. H igual, as três máquinas têm desempenho igual. H, pelo menos uma média, é diferente das demais. Parâmetros do teste. Alfa igual a 0,05, nível de significância. K igual a 3, número de grupos, máquinas. N igual a 9, 3 operários multiplicação 3 máquinas. Graus de liberdade. GL igual K, 1 é igual a 3 menos 1 é igual a 2, entre grupos. GL igual N, K igual a 9, 3 é igual a 6, dentro dos grupos. Estrutura da ANOVA. Fonte de variação GLSQ quem F. Entre grupos 2SQ entre quem entre F calc. Dentro dos grupos 6SQ dentro quem dentro. Total 8SQ total. Interpretação das alternativas. Alternativas logicamente incorretas. A. Contraditória. Se F calc, F crit e P maior que 0,05, não se rejeita H. D. Contraditória. Se F calc, F crit e P menor que 0,05, rejeita-se H. I. Contraditória. Se F calc, F crit, então P maior que 0,05, não P menor que 0,05. Alternativas logicamente corretas. B. F calc, F crit, P maior que 0,05, não rejeita H máquinas iguais. C. F calc, F crit, P menor que 0,05, rejeita H máquinas diferentes. Regra de decisão. Se F calculado F crítico, P menor que 0,05, rejeita H a diferença entre máquinas. Se F calculado F crítico, P maior que 0,05, não rejeita H máquinas equivalentes. Contexto empresarial. Em estudos de comparação de equipamentos industriais, é esperado que diferentes máquinas tenham desempenhos distintos. A ANOVA detecte essas diferenças quando significativas. O resultado oriente a decisão de compra, substituição. Valor crítico.
Para GL igual a 2, GL igual a 6, alfa igual a 0,05, F crítico 5,14. Conclusão. A alternativa C representa o resultado mais provável em um estudo bem delineado, onde há evidência estatística de diferença entre os desempenhos das máquinas. Portanto, a resposta correta é C. Pergunta 2. Enunciado reescrito. Deseja-se investigar se haveria diferença nos níveis de cortisol entre estudantes do período matutino e noturno de uma mesma universidade. Para tal, uma coleta de sangue periférico será realizada em 40 voluntários, sendo 20 de cada turno. Após a obtenção das dosagens, qual teste estatístico seria adequado para essa investigação? A teste ZB teste T para uma amostra, C teste T para duas amostras independentes, D teste T pareado e análise de variância de um fator. Resposta correta: C teste T para duas amostras independentes. Justificativa didática. Esta questão envolve a escolha do teste estatístico adequado com base no delineamento experimental. Análise do problema. Objetivo: comparar níveis de cortisol entre dois grupos variável dependente, níveis de cortisol, quantitativa contínua, variável independente, período de estudo, matutino versus noturno, categórica, grupos, dois grupos independentes, tamanho amostral, 20 estudantes por grupo, N igual a 40 total. Características do delineamento. Dois grupos independentes. Estudantes matutinos é diferente de estudantes noturnos. Amostras não pareadas. Cada indivíduo pertence a apenas um grupo. Variável contínua. Dosagem de cortisol. Distribuição presumivelmente normal. Variável biológica. Análise das alternativas. A. Teste Z. Marca de cruz inadequado. Requer conhecimento da variância populacional. Sobrescrito 2, que não temos. B. Teste T para uma amostra. Marca de cruz inadequado. Compara uma amostra com um valor populacional conhecido, não dois grupos. C. Teste T para duas amostras independentes. Marca de seleção branca adequado. Compara médias de dois grupos independentes com variâncias desconhecidas. D. Teste T pareado. Marca de cruz inadequado. Requer dados pareados. Mesmo indivíduo em duas condições. I. Análise de variância de um fator. Marca de cruz desnecessário. A nova é para 3 mais grupos. Com 2 grupos, t-teste é mais direto. Justificativa da escolha. Teste T para duas amostras independentes é indicado quando duas populações distintas. Amostras independentes, sem pareamento. Variável quantitativa contínua. Distribuição aproximadamente normal. Variâncias populacionais desconhecidas. Formulação das hipóteses. H igual, níveis médios de cortisol são iguais nos dois períodos. H é diferente de, níveis médios de cortisol diferem entre os períodos. Fórmula do teste. T igual, x, SP, 1N mais 1N. Onde SP é o desvio padrão combinado. Considerações adicionais. Pressuposto de normalidade, razoável para variáveis biológicas. Pressuposto de homogeneidade, pode ser testado com teste de Levene. Tamanho amostral adequado, N igual a 20 por grupo é suficiente. Portanto, a resposta correta é C teste T para duas amostras independentes. Pergunta 3. Enunciado reescrito.
Um teste de X² de independência visa avaliar a. O relacionamento entre duas variáveis numéricas b. A associação entre duas variáveis categóricas c. O efeito de uma variável categórica com duas categorias sobre uma variável numérica d. O efeito de uma variável categórica com 3 ou mais categorias sobre uma variável numérica i. O relacionamento entre 3 ou mais variáveis numéricas. Resposta correta. B. A associação entre duas variáveis categóricas. Justificativa didática. Esta questão aborda o objetivo específico do teste Q² de independência. Definição do teste Q² de independência. O teste Q², sobrescrito 2, de independência é usado para verificar se existe associação entre duas variáveis categóricas em uma população. Características principais. Tipo de variáveis. Duas variáveis categóricas, qualitativas, objetivo. Testar independência, associação estrutura. Tabela de contingência, Crostab, hipóteses. H. As variáveis são independentes. Não há associação. H. As variáveis são dependentes. Há associação. Análise das alternativas. A. Relacionamento entre duas variáveis numéricas. Marca de cruz incorreto. Isso seria correlação de Pearson ou regressão linear. B. Associação entre duas variáveis categóricas. Marca de seleção branca correto. Exatamente o objetivo do teste Q² de independência. C. Efeito de variável categórica. Duas categorias sobre variável numérica. Marca de cruz incorreto. Isso seria teste T para duas amostras independentes. D. Efeito de variável categórica. 3 mais categorias sobre variável numérica. Marca de cruz incorreto. Isso seria nova. Análise de variância. I. Relacionamento entre 3 ou mais variáveis numéricas. Marca de cruz incorreto. Isso seria correlação múltipla ou regressão múltipla. Exemplos práticos do teste Q². Variável 1, variável 2, pergunta de pesquisa. Gênero, preferência política, a associação entre gênero e preferência política. Escolaridade, satisfação no trabalho, escolaridade está associada à satisfação? Tratamento médico, resultado. Cura, não cura. O tratamento está associado ao resultado. Estrutura típica. Tabela de contingência. Categoria A, categoria B total. Grupo 1 NNN item. Grupo 2 NNN item. Total N item. N item N. Fórmula do Q². Sobrescrito 2 igual sigma. O, E. Sobrescrito 2, E. Onde O igual frequência observada. E igual frequência esperada. Conceito fundamental. O teste avalia se a distribuição observada das categorias difere significativamente da distribuição esperada sob a hipótese de independência. Portanto, a resposta correta é B. A associação entre duas variáveis categóricas. Pergunta 4. Enunciado reescrito. O cálculo da razão de chances pode ser facilmente efetuado. E, quando dispomos de uma tabela de contingência 2x2. Segunda, quando a hipótese nula for aceita. Terceira, quando a hipótese nula for rejeitada. A. Apenas I e B. I e segunda C. I e terceira D. Apenas terceira e segunda e terceira. Resposta correta. A. Apenas I.
Justificativa didática. Esta questão aborda o conceito de razão de chances, odds ratio, OR, e suas condições de aplicação. Definição de razão de chances. A razão de chances é uma medida de associação que compara chances de um evento ocorrer em dois grupos diferentes. Análise das afirmativas. Quando dispomos de uma tabela de contingência 2x2, marca de seleção branca verdadeiro, a razão de chances é especificamente calculada para tabelas 2x2. Segunda, quando a hipótese nula for aceita, marca de cruz falso, a razão de chances pode ser calculada independentemente do resultado do teste. Terceira, quando a hipótese nula for rejeitada, marca de cruz falso, a razão de chances pode ser calculada independentemente do resultado do teste. Estrutura da tabela 2x2. Exposição, mais, exposição, total. Doença, mais, ABA mais B. Doença, CDC mais D. Total A mais CB mais DN. Fórmula da razão de chances. OR igual a multiplicação D, B multiplicação C. Interpretação. OR igual a 1, não há associação. OR maior que 1, associação positiva, exposição aumenta o risco. OR menor que 1, associação negativa, exposição diminui o risco. Características importantes. 1. Independência do teste estatístico. A OR pode ser calculada sempre que temos uma tabela 2x2. Não depende se H foi aceita ou rejeitada. É uma medida descritiva da força da associação. 2. Utilidade clínica. Fornece magnitude do efeito. Complementa o teste Q-quadrado. Importante para a interpretação prática. Exemplo prático. Fumante não fumante total. Câncer de pulmão 80-20-100. Sem câncer 30-70-100. Total 110-90-200. OR igual 80 multiplicação 70. 20 multiplicação 30, igual a 5.600, 600 é igual a 9,33. Interpretação do resultado. OR igual a 9,33 indica que fumantes têm 9,33 vezes mais chances de desenvolver câncer. Este cálculo é independente do p-valor do teste Q-quadrado. Conclusão. A razão de chances requer apenas uma tabela 2x2, afirmativa I. Não depende do resultado do teste de hipóteses. Afirmativas segunda e terceira são irrelevantes. Portanto, a resposta correta é A. Apenas I. Pergunta 1. Enunciado reescrito. A classificação dos alimentos quanto à origem é assim determinada: animal, vegetal e mineral. Já os nutrientes com o elemento químico carbono existentes nos alimentos são os orgânicos, e com sua ausência, são os inorgânicos. Com base em suas funções, os alimentos são classificados em construtores ou plásticos, energéticos e reguladores. Qual das alternativas indica apenas alimentos reguladores? A carne bovina, queijo e cenoura B alface, mamão e maçã C arroz, feijão e carnes em geral D arroz, feijão e alface e carne em geral, cereais em geral e frutas em geral. Resposta correta: B alface, mamão e maçã. Justificativa didática. Esta questão aborda a classificação funcional dos alimentos em nutrição. Classificação funcional dos alimentos. 1. Alimentos construtores, plásticos.
Função: formação e reparação de tecidos. Nutrientes principais: proteínas. Exemplos: carnes, ovos, leite, queijos, leguminosas. 2. Alimentos energéticos. Função: fornecimento de energia. Nutrientes principais: carboidratos e lipídios. Exemplos: cereais, tubérculos, açúcares, óleos. 3. Alimentos reguladores. Função: regulação do metabolismo e proteção. Nutrientes principais: vitaminas, minerais e fibras. Exemplos: frutas, verduras e legumes. Análise das alternativas. A. Carne bovina, queijo e cenoura. Marca de cruz incorreto. Carne e queijo são construtores, apenas cenoura é reguladora. B. Alface, mamão e maçã. Marca de seleção branca correto. Todos são alimentos reguladores. Alface, verdura rica em vitaminas e minerais. Mamão, fruta rica em vitamina C, beta-caroteno e fibras. Maçã, fruta rica em fibras, vitaminas e antioxidantes. C. Arroz, feijão e carnes em geral. Marca de cruz incorreto. Arroz é energético. Feijão e carne são construtores. D. Arroz, feijão e alface. Marca de cruz incorreto. Arroz é energético. Feijão é construtor. Apenas alface é reguladora. I. Carne em geral, cereais em geral e frutas em geral. Marca de cruz incorreto. Carnes são construtoras. Cereais são energéticos. Apenas frutas são reguladoras. Características dos alimentos reguladores. Grupo exemplos principais nutrientes funções. Verduras alface, espinafre, couve vitaminas A, C, K, folato antioxidante, coagulação. Legume cenoura, beterraba, tomate beta-caroteno, licopeno proteção celular. Frutas mamão, maçã, laranja vitamina C, fibras imunidade, digestão. Benefícios dos alimentos reguladores. Regulação metabólica, vitaminas do complexo B. Proteção antioxidante, vitaminas C e E. Saúde óssea, vitamina D e cálcio. Função intestinal, fibras. Sistema imunológico, vitaminas e minerais. Conceito importante: os alimentos reguladores são essenciais para manutenção da saúde, prevenção de doenças, funcionamento adequado do organismo, proteção contra radicais livres. Portanto, a resposta correta é B. Alface, mamão e maçã.